Olá, tudo bem? Meu nome é Kalinde Rodrigues e eu quero começar esse vídeo dizendo para vocês que Deus não é mágico, Deus é um construtor. E por que eu trouxe esse vídeo para vocês? Eu estava fazendo meu devocional e no final do ano eu comecei a lembrar das coisas que Deus foi fazendo na minha vida, né? Nesse reboliço todo que eu estou vivendo, que eu estou soltando aqui de vez em quando para vocês. E eu comecei a analisar alguns pontos da minha vida, do que aconteceu, né, nos anos passados, e eu comecei a perceber que eu queria um milagre, né, numa determinada área da minha vida, que eu vou já contar para vocês. Só que hoje eu entendo que foi muito melhor não ter acontecido. Foi infinitamente melhor ter esperado do jeito de Deus, ter aceitado do jeito de Deus, do que se ele tivesse feito a minha vontade, sabe? Às vezes a gente quer tanto a nossa vontade, tanto a nossa vontade, a gente não faz ideia de como isso vai impactar a nossa vida. E, por exemplo, só trazendo logo esse exemplo aqui para vocês, né? Eu queria muito formar uma equipe, muito, muito, muito formar uma equipe, porque estava eu, meu marido, e eu precisava de mais duas pessoas para compor o nosso time. E aí a gente falou com uma agência para poder estar em parceria com a gente. E estava maravilhoso, né? Eu queria muito, estava dando tudo certo, estávamos vendendo, estávamos fazendo lançamento. É, e eu queria muito, 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 muito. Eu orava para Deus, Deus, eu preciso de uma equipe, eu preciso de uma equipe, porque eu não estou dando conta sozinha, eu não consigo sozinha. Eu e meu marido, nós não estamos conseguindo fazer tudo o que a gente precisa fazer, só nós dois, né? E aí, no final de 2024, foi no final de 2024, a gente conseguiu essa agência e estava dando tudo certo, né? Tava ótimo assim pra gente. E eu tava super feliz. Eu falei, cara, acho que agora eu consegui, acho que agora vai, agora eu consegui, né, ter a minha equipe que eu tanto pedi para Deus. E naquele momento eu realmente achei que esse fosse o melhor caminho para mim. Eu realmente achei que aquela equipe fosse algo que Deus queria de fato para mim, né? Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo assim, graças a Deus que não deu certo, porque depois de 3 meses teve um problema com a agência, né? Eles foram um pouco injustos com a gente, deixaram a gente na mão, sabe? A gente fez um lançamento numa Black Friday e eles simplesmente sumiram no meio do nosso lançamento, sabe? Então, assim, prejudicou muito o nosso trabalho, me deixou muito nervosa, muito ansiosa. E hoje eu percebo que. E aí, beleza, aí a gente teve essa conversa com eles, né? Ó, isso não se faz, vocês não podem abandonar a gente assim, desse jeito, numa Black Friday, né? A gente fez todo o planejamento, como é que vocês somem? E aí, nessa reunião, eles falaram que não iam mais continuar com a gente, né? Então, assim, foi uma situação bem chata que nós não estávamos esperando. Só que, naquela hora, naquele exato momento que eles falaram que não iam continuar com a gente, eu senti muita paz. Eu falei, nossa, realmente, eu acho que isso aqui é até melhor, sabe? Acho que é até melhor desse jeito, porque o que estava acontecendo? Quando eles entraram na nossa empresa, é, eu não estava sentindo paz, sabe? Eu não estava sentindo. Sabe quando você trabalha, parece que você está trabalhando fazendo stories, criando conteúdo e vendendo só para cumprir uma tabela? Quando eles entraram na empresa, eu senti muita pressão, muita sobrecarga, até porque não estava só eu e meu marido, estávamos eu, meu marido e a agência. Então eu senti essa pressão deles em cima de mim, sabe? Então eu comecei a ficar muito sobrecarregada emocionalmente também. E isso não estava me trazendo paz, isso não estava me deixando nem dormir mais, sabe? Eu estava começando a entrar num burnout, só para vocês terem uma noção. E aí, quando eles falaram que não iam mais continuar com a gente, eu respirei. E eu falei, caramba, não, tudo bem, tá ótimo, tá tranquilo. Vamos finalizar a parceria e vamos seguir. Eu nem cogitei continuar, eu nem. Não, vamos tentar mais uma vez, vamos tentar mais uma coisa. Porque essa questão de ter a nossa equipe já vinha de alguns anos, né? A gente já tentou montar a nossa equipe em outros momentos que acabou não dando certo, né? Porque a gente tem que lidar com pessoas é, e a gente acabou não dando certo com essas pessoas também, né? O nosso primeiro sócio foi uma pessoa assim maravilhosa, né?
foi o Marcos, né? Foi a primeira pessoa, assim, que confiou no nosso trabalho e que deu super certo, assim, trabalhar com ele. Só que aí eu comecei a ficar insatisfeita. Eu falei, ah, não, a gente precisa crescer, a gente precisa crescer. E a gente fica com aquela coisa, né, de crescer, de conquistar, de ser o maior. E aí eu falei com o Marcos, Marcos, ó, a gente está no momento da empresa que a gente precisa de mais pessoas, né? Porque eu não estava conseguindo fazer tudo que eu precisava fazer. E aí, não, então a gente precisa de mais pessoas. E aí foi que eu comecei para essa questão da agência, né? Depois do Marcos veio a agência. E aí, depois da agência, que eu percebi que, nossa, que loucura isso aqui, né? E aí, quando a agência falou que não dava para eles continuarem tudo com a gente, que nós nos sentimos super injustiçados com o que aconteceu, eu percebi, caramba, olha só, o mundo não é só isso, sabe? A vida não é só isso, a vida não é só ter dinheiro, a vida não é só ter sucesso, a vida não é só ter fama, não é nada disso, sabe? A vida não se resume a isso, a vida se resume a pessoas. Como que você, tô vendo se tá gravando, como que você tá lidando com outras pessoas, sabe? O que você está entregando para as outras pessoas? Como que a sua vida está impactando a vida das outras pessoas? Então, eu comecei a perceber que quando eu estava trabalhando com a agência ali, eu comecei, até um pouco antes, comecei a ver as pessoas como um produto, né? Porque, querendo ou não, nós temos responsabilidades financeiras, né? Nós temos contas para pagar, então a gente tem que vender. E aí a gente fica naquela bolha, naquela coisa, meu Deus, tem que vender, tem que vender, tem que vender, tem que vender. Lalalala. E aí eu não estava mais aguentando isso, né? Porque eu sentia que eu não estava mais sendo verdadeira. E quando a agência entrou, a gente entrou de vez nisso, sabe? A gente entrou num mundo assim totalmente horrível pra mim, porque parecia que era só dinheiro, 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 eu não tava mais aguentando. Enfim, aí hoje eu percebo, hoje, depois de um ano mais ou menos, né, depois do que aconteceu com a agência, eu percebo, nossa, graças a Deus que aconteceu isso. Eu percebo que Deus, ele foi montando o quebra-cabeça, né? E essa parte do quebra-cabeça para mim já está resolvido, para mim já está muito melhor, né? E eu lembrei de falar isso com vocês, porque enquanto eu fazia meu devocional, eu lembrei dessa situação, né? Que Deus não é mágico, Deus não vai fazer algo mágico na sua vida. Talvez Ele vai permitir algo, como Ele permitiu com a gente, com relação à agência, para a gente ver como que é o outro lado, né? Para a gente ver o que Deus está vendo. E aí ele me permitiu viver com a agência para ele ver, Kalinde, não é por aí, você viu. E aí ele me voltou para quem eu sou, né? De fato. E hoje olhando para trás eu vejo que bom que isso aconteceu, que bom, porque senão, gente, eu acho que eu teria enlouquecido. E aí eu lembrei de falar isso para vocês e eu fui buscar uma referência, né, bíblica que falasse sobre isso também, né, para trazer aqui para vocês, que tá lá em Isaías. Cadê? Deixa eu só pegar aqui. Isaías 55, 8, 13. 55, 8, 13, que diz assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, assim diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar sementes ao semeador, e pão ao que come. Assim será a minha palavra. O que sair da minha boca, ela não voltará para mim, vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu enviei. Gente, isso aqui é muito poderoso, porque o que Deus falou sobre mim vai acontecer. O que Deus falou sobre você vai acontecer. Nós desviamos do caminho, às vezes a gente quer outras coisas, a gente quer outros caminhos, mas
Deus permite que a gente saia do caminho dele, Deus permite que a gente mude um pouco a rota, né? Porque nós temos esse livre-arbítrio, mas no fundo a gente sabe onde nós precisamos estar. No fundo, a gente sabe que está errado, sabe? Quando nós temos o Espírito Santo, ele avisa, ele comunica, ele diz: não é por aí, não é por aí, não é por aí. E nós, às vezes, a gente continua desobediente, né? Não, mas eu vou tentar, eu vou tentar. E ele: não é por aí, não é, mas eu vou tentar, porque a gente acha que a gente precisa tentar, né? E às vezes a gente só precisa descansar, só descansa, sabe? E eu vejo muito claro isso na minha vida hoje, quando eu penso na agência, né? Eu estava indo por um caminho que não era o meu caminho, então o que, que eu estava fazendo ali, sabe? Eu preciso realmente saber aquilo que Deus quer. Tá aqui nesse vídeo, criar esses vídeos para o YouTube não é algo que estava nos meus planos, não era algo que estava nos meus planos, mas eu sinto lá no fundo do meu coração que é algo que Deus quer. E eu sei que no momento certo as coisas vão começar a fluir. Porque a palavra dele diz aqui, ó. Cadê, ó? Hum, Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Então, se eu sinto que Deus me enviou para gravar conteúdo, para criar conteúdo, para mostrar para vocês as minhas experiências que eu tenho com Deus, e eu sinto no meu coração que eu estou fazendo isso de forma genuína, então no momento certo vai acontecer, porque Ele tem uma palavra, sabe? Ele tem um momento certo para tudo. Ele tem os pensamentos dele muito maiores do que os meus. Eu só preciso confiar. Se é esse Deus que eu confio, se é esse Deus que eu acredito, então é esse Deus que eu preciso confiar. Né? Eu não posso ir por atalhos, eu não posso querer fazer as coisas do meu jeito, né? No meu tempo. Não é assim. Deus trabalha com quebra-cabeça. Hoje eu vejo que tudo que eu vivi, tudo que eu vivi, está me trazendo para cá. Tudo que eu vivi, sabe? Eu montei meu brechó, eu criei uma comunidade de donas de brechós, eu aprendi a falar na câmera, eu não falava isso aqui antes, de jeito nenhum, na câmera, gravava conteúdo, eu era muito tímida, então tudo que eu fui vivendo foi para me trazer exatamente aqui e agora, nesse quebra-cabeça, nessa pecinha, sabe? Isso aqui é uma pecinha de Deus, e eu sei que lá na frente vai ter o quebra-cabeça completo, sabe? Deixa eu só ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu queria falar. É... Aí eu queria fazer uma pergunta, ó. Qual a palavra que Deus tem para você? O que que você sente no teu coração, sabe? Eu aprendi uma coisa que é assim, a resposta de Deus é a paz que você sente. Se você sente paz no teu coração, essa é a resposta de Deus. Se de alguma forma existe algum incômodo, alguma coisa, algum pensamento que te incomoda, você precisa analisar se é ou não isso, né? Você tem que parar para pensar, você tem que parar para, opa, o que está acontecendo aqui? Então, quando você sente paz, continua, tá? Continua. E aí eu percebi o quê? Porque qual que era a intenção do meu coração? Eu estava colocando a agência como se fosse Deus na minha vida, como se fosse meu problema resolvido. Eu vou estar numa agência, eu vou estar respaldada, eu vou ter pessoas, eu posso ter com quem eu confiar, né? E eu estava criando esse altar que eu precisava ter essa agência. E eu coloquei aqui, ó, para poder ler para vocês. Eu não preciso de agência, eu não preciso de homens, eu não preciso de ninguém, eu preciso apenas de Deus. É claro que eu não posso ter essa prepotência de achar que eu estou vivendo no mundo sozinha, que eu não preciso de ninguém, mas a intenção do coração. Qual que é a intenção do coração? Gente, é isso. Deus analisa a intenção do nosso coração. Se eu falo assim, eu não preciso de ninguém, mas a intenção do meu coração é falar que eu sou autossuficiente, Deus vai trabalhar nisso, tá? Agora, quando eu falo assim, eu não preciso de ninguém, porque eu tenho um Deus que tudo supre, a minha confiança não está no Senhor, a minha confiança está nele. Quando eu falo isso, é diferente, sabe? Eu tenho meu marido e eu preciso do meu marido, eu amo meu marido,
sabe? Mas a minha confiança está no Senhor. Eu não estou depositando toda a minha confiança, né, em mim mesma, sabe? Ah, eu não preciso de ninguém porque a minha confiança está em mim mesma. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu nem, eu não, gente, não existe isso, não existe eu sem Deus. Não tem nem condição. Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, por favor, Deus, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus, não saia da minha vida. Não se afaste de mim, porque senão eu vou morrer. Eu já falei isso pra ele. Não se afasta de mim. Eu falo isso direto pra ele. Então a gente tem que sondar a intenção do nosso coração. Por que que eu queria uma agência? Sabe? Para me sentir segura, mas a minha segurança não está numa agência, não está nos homens, a minha segurança está no Senhor. E Deus me fez refletir dessa forma, né? E mesmo quando a agência saiu da nossa empresa, Deus não desamparou, sabe? Não faltou nada. A gente se conectou com outras pessoas, a gente trouxe outras pessoas para a equipe que também somaram com a gente. E não era uma agência que ia salvar a nossa empresa, sabe? Então é isso que eu queria trazer hoje para você, tá? Para que você entenda que a tua vida é um quebra-cabeça. Você é um vaso, deixa Deus trabalhar, sabe? Quando você olha onde você está hoje e olha para trás e vê tudo que aconteceu na tua vida, você pode pensar assim, caramba, olha, eu tô aqui, graças a Deus, porque se eu tivesse ido por ali, teria acontecido tal coisa, mas que bom que eu tô aqui. Sabe? Você começa a olhar para trás e ver a tua vida como se estivesse encaixando, 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 encaixando. E talvez hoje você ainda não consegue ver esse quebra-cabeça sendo montado. Talvez hoje você esteja numa situação como se você tivesse acabado de levar um pé na bunda, né? E agora você não vê essa situação como aconteceu comigo há um ano atrás, quando a gente recebeu o nosso pé na bunda, né, da agência. Eu não vi aquilo ali se encaixando, eu não vi aquilo ali sendo a mão de Deus, sabe? Assim, diretamente. Eu aceitei, mas cara, por que que aconteceu isso, sabe? É, E talvez hoje você esteja nessa situação, né, de não está conseguindo enxergar o quebra-cabeça, não está conseguindo enxergar as peças, mas lá na frente você vai enxergar, lá na frente você vai falar assim: nossa, ainda bem que isso aconteceu, ainda bem, foi melhor desse jeito, graças a Deus. E é isso, gente, é agradecer a Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Você entendendo o que está acontecendo ou você não entendendo o que está acontecendo. É agradecer a Deus porque você está viva, você tem o que comer, você tem a sua casa, ainda pode não ser a casa dos seus sonhos. E aí você tem que analisar o teu coração. Por que que você quer tal casa, né? Gente, tem muita coisa que a gente precisa quebrar no nosso coração, sabe? Outra coisa que eu tava vendo, eu tava tão amarrada à nossa casa que a gente comprou, que eu tava muito triste no lugar que a gente estava. Quando eu falei assim, ah, Deus, faz o que você quiser, se você quiser que eu fique aqui, se você quiser que a gente vá, se você não quiser que a gente receba a nossa casa. Quando eu me desarmei, quando eu entreguei, é como se o coração tivesse limpo, sabe? Entregue. Quando eu entreguei, a gente conseguiu mudar. A gente conseguiu mudar. Então, assim, entrega, sabe? Ele tá pedindo isso pra você. Assim como ele pediu o filho de Abraão. Filho de Abraão. Não, Abraão não. Gente, Abraão? Isaac? É, Abraão. Confundi aqui, gente. Assim como ele pediu Isaac para Abraão, é Abraão? Peraí, eu tô confusa agora. Abraão, acho que é Abraão. Meu Deus, eu falando de Deus, não sei nem quem é o pai de Isaac. Eu tô confuso. Peraí. Ah, isso é Abraão. Eu tava confundindo com Salomão. Ai, meu Deus. Era. Peraí, gente. Peraí, deixa eu abrir bem aqui minha Bíblia. Calma. Gente, enfim, deu um apagão aqui agora na minha cabeça.
Mas vocês entenderam. Assim como Deus pediu Isaac, né? E o pai dele, né? Teve que entregar, sabe? Entregou. Então tá, meu filho é teu, minha vida é tua. Então vai, pega pra você, sabe? Quando ele fez isso, quando ele se desprendeu daquele filho que ele tanto amava, Deus falou: ó, tava só testando teu coração. Olha só que interessante, né? Tava só testando o teu coração. Então, quando essa questão da agência aconteceu comigo, Deus estava testando o meu coração, né? E mesmo assim eu queria agência, e eu tive que passar por esse processo um pouco traumático, né? Mas hoje eu entendo. Talvez se eu tivesse entendido na época, eu não teria entrado na agência. Eu teria já aprendido que Deus é suficiente, que a gente não precisa de uma agência para crescer, a gente não precisa ter uma agência para ter segurança, sabe? Então é mais isso que eu queria trazer para você nesse vídeo. Essa questão de você sondar o teu coração, de você abrir mão daquelas coisas que você tanto quer, porque isso pode estar virando um altar na tua vida que você não está percebendo, tá? Começa a entregar, apresentar isso para o Senhor e deixa Ele montar o quebra-cabeça da tua vida. Se inscreve no se inscreve no meu canal, seja muito bem-vinda, deixa seu comentário, deixa seu like, que é muito importante pra gente também. É um pouco, eu sinto isso, né? Isso é algo que Deus está trabalhando na minha vida também. Eu quero muito que esse canal cresça, eu quero muito que esse canal viralize, que tenha muitos seguidores, que tenha muitas curtidas. Mas é muito interessante isso com o que eu acabei de falar. Eu não posso criar esse canal como se fosse um Deus na minha vida. Eu não posso falar assim, ai Deus, eu só vou ser feliz quando o meu canal crescer, eu só vou gravar o vídeo quando o meu canal começar a ter seguidores. Sabe, eu não posso criar esse canal como se fosse um Deus na minha vida, porque Deus sabe o que está no meu coração. E eu peço para ele, Deus, eu vou continuar gravando vídeo, eu vou continuar gravando vídeo, mesmo que não tenha ninguém me assistindo, porque esses vídeos é para ti, esses vídeos é para abençoar as pessoas, esse vídeo é para compartilhar experiências que eu tô tendo contigo, sabe? E tá na hora de terminar porque o vizinho colocou música aqui agora, gente. Então, ó, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até mais.